Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos aqui trabalhar num assunto muito interessante, que é sobre nós próprios, né? A própria pessoa humana, né? Que às vezes é muito mal entendida e mal interpretada, e principalmente agora nesses últimos dias em que nós estamos vivendo esse progressismo, né? Que as pessoas estão fugindo cada vez mais das realidades bíblicas, né? O assunto hoje da visão bíblica do corpo hoje é uma antropologia bíblica, né? Talvez alguém já tenha feito a universidade, a faculdade, já tenha estudado sobre a antropologia cultural, que é bem diferente dessa daqui. A antropologia cultural ela vai trabalhar na questão das línguas, na questão da geografia, da estética humana, mais ou menos. Aqui não, hoje nós vamos trabalhar a realidade de como o Senhor criou o ser humano, é isso? E inclusive eu trouxe aqui um subsídiozinho para a gente acompanhar. Eu vou aqui pedir o nosso operador aqui, o Luiz Carlos, ele vai entregar para você uma folhinha dessa aí, e quando eu falar, você já fica situado na onde é que você vai ver, né? É um materialzinho que a gente preparou, nos perdoe aí alguma falha, né? Mas é para facilitar, né? Para ficar melhor da gente entender, né? Então, a lição de hoje tem por objetivo fazer nós entendermos a verdadeira visão bíblica do corpo. O que é o corpo? Como foi que Deus criou o ser humano, não é verdade? Entendeu? Então, veja bem, nós sabemos, irmãos, pela Bíblia Sagrada, que Deus, ele criou o homem do pó da terra. A gente sabe isso, José falou agora há pouco. Mas só que tem uma coisa interessante que talvez você não tenha parado para pensar. É que quando Deus, no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele aí está fazendo o que? Ele está criando, isso aí é chamado de a criação imediata, né? O termo latino usado é o nicho, significa que Deus criou o homem do nada. Na sua palavra ele diz: façamos o homem. Essa é chamada criação imediata. Só que depois, quando a gente chega no capítulo 2, aí ele vai mostrar a criação imediata. É quando ele agora modela, né, o homem do barro. Em outras palavras, ele ali plasmou, ele ali fez um boneco. E quando aquele boneco estava pronto, já tinha terminado, então agora ele vai soprar. Ele sopra o sopro de vida nas narinas do homem. E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. A partir dali estava completo a questão da criação no sentido do homem, né? Verdade? Só que quando a gente vê adiante um pouquinho, aí Deus concretiza o seu plano da criação humana, criando a mulher. Ele tira do lado do homem, né? A gente sempre usa o termo costela, mas a palavra hebraica é tsela, significa lado, né? Então, da lateral do homem, Deus tirou ali aquela parte e fez ali a mulher, e ela, né, se levantou e foi até o homem, e ali se concretizou macho e fêmea, na verdade ali estava completo. Deus tinha criado o homem, e esse homem agora ele se completa juntamente com a sua mulher. Até enquanto ela não é criada, era como se Deus tivesse feito somente a metade da criação. Então, quando a mulher é criada e completa, agora o ser humano fica completo. Por isso é que quando o homem se casa com a mulher, ele se torna uma só carne, né? O termo original da Septuaginta se usa a palavra antropó, significa homem no sentido genérico, no geral, homem, ser humano, né? Quando eu digo na ceia, por exemplo, na mensagem da ceia, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não está falando ali do macho nem da fêmea, ele está falando ali do homem no sentido genérico. Examine-se o homem, ele está dizendo examine-se o homem e também a mulher, é o que a palavra quer dizer, certo? Mas vamos aqui
Vamos aqui ler um pouquinho da nossa introdução para a gente já entrar nos assuntos, certo? Você já deve ter recebido aqui o material, né? A criação do ser humano. Nós vamos ver aqui esse material aqui, algumas coisas interessantes e bem curiosas, certo? Na nossa introdução, né, o autor aqui diz que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. E foi verdade, isso aí em 1 Coríntios 6,20, né? Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Quer dizer, regenerado por quê? Porque todos nós, irmãos, ao nascermos, trazemos conosco o quê? A imagem do pecado. O homem, quando caiu lá no Éden, quando Adão pecou no Éden, ele passou para toda a raça humana a mancha do pecado. Por isso é que a criancinha, ela nasce, mas quando ela vai crescendo, que ela vai tomando posse do seu entendimento, ele tem o livre-arbítrio para fazer o que ele quer. E geralmente a tendência é para pecar, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, assim diz Paulo, em Romanos 3,23, certo? Ok? Muito bem. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente do processo divino. Então, nessa lição, nós vamos ver exatamente, estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras. Correlacionar esse tema com a visão secular do corpo. Hoje, nossa finalidade é exatamente isso: apresentar a visão bíblica do corpo e o seu propósito e a sua glorificação final. O bom de tudo isso aqui na nossa lição, na Bíblia Sagrada, é que apesar de nós sermos criaturas tão frágeis depois do pecado, mas há uma promessa maravilhosa, irmãos: a promessa da glorificação. Eu costumo sempre dizer, dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que nós fomos salvos quando cremos. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, a gente foi justificado. Apenas justificado. Deus perdoou nossos pecados e nos justificou. Hoje, atualmente, agora, nós estamos no segundo ponto da salvação. Ela é um processo. A primeira não. A primeira foi algo que aconteceu de repente e acabou. Não tem mais o que fazer. Fomos justificados. Mas hoje nós estamos numa fase processual, em que estamos a cada dia sendo santificados. E interessante é que esse processo, ele dura a vida toda. Não tem tempo. Você vai, enquanto você tiver vida aqui na terra, enquanto você for um ser humano, estiver aqui, Deus tem alguma coisa para fazer em você e em mim. Até chegar o último dia, quando acontecer a morte, ou se Jesus vier e arrebatar o seu povo antes da sua morte, com certeza terminou o processo da salvação com a glorificação, né? Então, o primeiro é a justificação, que livra o homem da culpa do pecado. O segundo, a santificação, que nos livra do poder do pecado. E a última, a glorificação, que nos livra para sempre da presença do pecado. Então, quando acontecer isso, aí pronto, não tem mais como retroceder, não tem mais o que fazer, terminou a obra da salvação. Mas nós vamos ver aqui, de acordo com a nossa lição, o primeiro ponto. Nosso primeiro ponto aqui, ele vai falar sobre a criação do ser humano. São, assim, assuntos que quase a gente não ouve, assim, em pregações, né? Dificilmente você vê alguém expor numa pregação um assunto desse, porque isso requer, assim, muito conhecimento, muita pesquisa para a gente saber, porque se nós não tivermos esse conhecimento, a gente não vai entender como foi que aconteceu a criação. E principalmente hoje, como disse, nesses ensinos progressistas, em que cada pessoa, de acordo com esse ensino, é dono do seu próprio corpo, pode fazer o que quer. E aí é que a gente tem que ter muito cuidado, porque não é bem assim. Deus nos criou, não foi só por criar, Ele criou para a glória dele. Deus, Ele criou para que o nome dele fosse glorificado, né? E por isso nós temos que ter cuidado para que não venhamos a pecar, para que não venhamos a fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Então, a criação do ser humano, não é verdade? O primeiro subponto, nós temos aqui a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado, pessoal. Está vendo aí?
O homem é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. O que seria isso? Essa imagem e a semelhança de Deus? É que o homem foi criado parecido com Deus. Não vou dizer que o homem foi criado Deus, porque tem nas religiões aí, por exemplo, no mormonismo, diz que a gente um dia vai ser igual a Deus, vai ser Deus. Não existe isso. Nós fomos criados à semelhança, imagem e semelhança, porque tem algumas coisas, alguns atributos em Deus que Ele nos concedeu. Claro, nem tudo. Deus não deu ao ser humano a onipotência, a onipresença, a onisciência, não. Mas Ele deu ao ser humano o que? A vontade própria, que é a volição. Assim como Deus pensa, assim como Deus age, assim como Deus faz o que Ele quer, Ele também deu esse direito ao homem. Então o homem é muito parecido nisso. Coisa que não existe nos animais, o restante da criação. Por exemplo, o ser humano, ele difere exatamente de toda a criação, porque nele foi colocado o que não foi colocado em outros seres. O cachorro, o gato, o cavalo, todo animal. Ele foi criado, está entendendo? Apenas com uma alma vivente, mas nunca com um espírito. Cachorro, qualquer bicho, qualquer animal, ele sente dor, ele é sensitivo. Agora, ele não tem a capacidade de pensar como a gente tem. Por mais que você diga, não, irmão, mas eu vi um macaco batendo palmo, um macaco ali. Não, ali é instinto. O ser humano é a única pessoa que, por mais que ele esteja degradado, mas existe dentro dele um espírito que pode ter uma comunicação com Deus. Você pode até olhar para uma pessoa e dizer assim, mas essa pessoa, ela é deficiente, ela tem isso, assim na mente. Mas dentro dele existe o quê? Um espírito. E esse espírito, vamos já ver isso aqui quando nós chegarmos aqui na constituição do ser humano, que é o segundo subplano. Então nós vamos ver que há no homem essa capacidade de se comunicar com Deus, de saber o que é que realmente Deus quer para a nossa vida, né? Então, continuando. Por isso, a nossa declaração de fé, nós temos, você sabe que a Assembleia de Deus, nossa igreja, nós temos um livro que é aquilo que cremos. Então, se nós estamos aqui congregando numa igreja como a nossa, então nós temos que ser obedientes ao nosso credo. Não adianta eu estar aqui e não acreditar no que o credo diz, porque o credo é tirado da Bíblia. Quem elaborou o credo da igreja, com certeza foi aprovado pelos pastores, pelos mais antigos, não é verdade? Entendeu? Então há essa declaração de fé que ensina. Olha o que é que ela ensina. Ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, olha aí, imediato. Está vendo aí? Imediato. Deus disse, façamos o homem, né? Façamos o homem, né? Um ato imediato. E não por um processo evolutivo, como ensina nas universidades, como ensina, né? Os conceitos seculares, dizer que a gente estamos aqui hoje, mas um dia nós fomos um animal inferior, né? Em outras palavras, né? Alguém diz assim, você é homem, mas um dia você foi macaco. Agora, engraçado é que hoje em dia você não vê mais nenhum macaco se transformando em homem, e nenhum homem se transformando em outra coisa. Continua do jeito que foi criado, porque há um abismo intransponível entre a criatura que tem o Espírito que Deus criou e as demais criaturas que foram feitas apenas pelo poder da palavra. Façamos isso, façamos aquilo, mas quando chega no homem é diferente. Deus sopra, coloca nele o sopro, né? Então, se alguém lhe perguntar para você o que é o ser humano, eu sei que a palavra é um pouco difícil, mas a verdade é essa, né? O termo técnico mesmo, teológico, seria o quê? O que é o homem? O homem é pneumapiscossomático. Eita, Jesus, que palavra grande, né? Mas é isso mesmo, viu? Pneumapiscossomático significa pneuma, espírito, psique, alma, e somático vem de soma, que significa corpo. Pronto. Pneumapiscossomático, né? Porque você vai encontrar alguém dizendo, não, o homem é só psicossomático. Não, ele é mais do que isso. Porque algumas igrejas, alguns movimentos ensinam a chamada dicotomia, que o homem é apenas corpo e alma. E aí diz, não, mas aí o espírito. Não, o espírito é um sinônimo de alma. E nós vamos provar hoje aqui que a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa. Agora, claro, as duas formam dentro de nós a nossa personalidade, a nossa natureza, não é verdade? Todo homem tem espírito, professor? Tem sim.
E por que as pessoas não pensam em Deus? Por que é diferente do crente? Porque o seu espírito está vivo dentro de você. Salomão diz que o espírito humano dentro de nós é a lâmpada de Deus. Então, se essa lâmpada está acesa, você tem comunhão com Deus. Se essa lâmpada está apagada, você não tem comunhão com Deus. Por isso que está aí, os ímpios fazem o que querem. Ele tem um espírito, mas está apagado, está morto. É preciso nascer de novo, Jesus disse, não é verdade? Muito bem, continuando. Assim, o homem, a palavra Adam, olha o que é que significa, foi formado do pó, unido da terra. Deus tirou, né? Interessante notar que o uso do hebraico, Adam, ele denota o nome próprio, mas também o genérico, que significa homem e humanidade. Olha aí, tá vendo? Então, Adam significa homem no genérico, quer dizer, homem e mulher, Adam. No entanto, a palavra Adam vem, você pode traduzir por Adão, também pode ser o nome próprio que foi dado ao homem, que significa aquele que foi tirado do barro, primeiro ser humano, né? Adam, né? Entendeu aí? Muito bem. E aí vem também o que? Né? Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Isso aqui que eu acho assim lindo. Eu acho assim interessante a maneira como é que Deus faz, e nós devemos respeitar a hierarquia daquilo que Deus faz. Ele cria o homem, macho, e depois cria a mulher do próprio homem. Para que o homem não se exalte e ache que ele é o tal, aí ele precisa também ser nascido da mulher para continuar. Então hoje esse progressismo ensina coisas estranhas, coisas diferentes, que alguém, né, nasce, e aí o diabo coloca na cabeça e diz assim: olha, você tem um corpo masculino, mas o seu espírito é uma fêmea, é uma mulher. Olha a loucura, é o que estão ensinando. Não, Deus não errou, Deus não erra. O homem nasceu homem, macho, e também nasceu fêmea, e o que tem no homem é de um jeito e o que tem na mulher é de outro jeito. Os dois, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, eles compõem, formam a imagem de Deus. Aí você disse: mas irmão Aurélio, então você está dizendo que Deus é mulher? Não, Deus nem é mulher nem é homem, Deus é Deus. Agora, na sua criação, a imagem dele soprada em nós gerou um ser masculino e um ser feminino, mas eles não são desassociados um do outro, são iguais, são juntos, estão ali e formando o que Deus realmente é. E a gente tem que entender isso, né, para poder a gente glorificar ao nome do Senhor, né? Muito bem. Além disso, o homem e a mulher, aliás, além disso, né, o homem e a mulher são descritos como criaturas da terra. Mas por quê? Exatamente por isso, porque foram tirados do barro. Deus tirou do barro e ali fez o homem e a mulher. O homem primeiro foi soprado nos seus narizes, depois que o homem se levantou, Deus agora aprova Deus tirar da lateral da mulher, né, do lado da mulher, que a gente usa a palavra costela, e ali preparou para ele, fez ali uma mulher para completar, né, aquilo que havia iniciado. E o que é que diz aqui? Então, além do homem e a mulher são descritos como criaturas da terra, o fôlego de vida, conforme Gênesis 2:7b, ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Está vendo aí? Entendeu aí? Então, se você observar bem direitinho aqui, você vai ver exatamente no primeiro pontinho aqui do nosso subsídio, a gente colocou aqui alguns versículos que vão mostrar isso, né? E essa palavra que você está vendo aí, nítido, significa exatamente Deus fez o homem primeiramente daquilo que não existia pelo poder da sua palavra. Só depois é que ele agora forma do barro e ali sopra e o homem se completa, né? E aí a gente vai ver exatamente isso aqui, alguns versículos que eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas vocês em casa, vocês dão uma lidinha nesses versículos que vai ajudar a entender a origem da raça humana. Nós colocamos o que nós chamamos de criação imediata.
A criação imediata foi essa, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Então não tinha nada ainda, apenas a palavra. A criação imediata é quando ele agora faz o homem do pó da terra, sopra nele e ali se completa. E ali o homem agora realmente passa a ser material e imaterial ao mesmo tempo. O homem passa a ser um ser composto de corpo, mas também composto de alma. É tanto que quando ele sopra o sopro, a partir dali é que é dito: e o homem tornou-se alma vivente, né? Para quem acredita na dicotomia, acreditando que alma e espírito é a mesma coisa, eu estava vendo na Bíblia, na Septuaginta grega, que é uma tradução muito fiel, e encontrei quando ele diz assim: e o homem tornou-se alma vivente. A palavra, ela está, de acordo com a Septuaginta, está no plural. A palavra zoe significa vida, vivente, mas ela está escrita zoes, que significa plural. Então, automaticamente, né, o tradutor entendeu que quando Deus soprou no homem, ele soprou de uma vez só a alma e o espírito, formando a unidade imaterial, não é verdade? E juntando agora com a unidade material, formou-se a unidade total do homem. Mas vamos agora entender melhor isso que eu falei no segundo ponto. Eu vou aqui ler só um pouquinho, a gente vai aqui para o subsídio da lição. A constituição do ser humano. Aí também está escrito: tudo está de acordo com a nossa declaração de fé. Por isso que eu não estou aqui querendo aqui ser exclusivista, né? Mas os irmãos tenham cuidado, porque tem algumas literaturas, alguns livros de autores que não confessam igual a gente, né? Há uma diferença na sua confissão de fé, né? E muitos deles, principalmente os tradicionais, eles não acreditam que a alma seja uma entidade e o espírito outro. Ele diz que são apenas sinônimos. Mas nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, que há uma diferença. Por que que Maria, quando ela é agraciada ali com aquela palavra do anjo, ela diz assim: a minha alma se alegra no Senhor, psique, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então ele ali está fazendo uma separação. Outra coisa também, se você for lá para Hebreus 4:12, o escritor diz que a palavra de Deus é o único instrumento que tem capacidade de ir até a divisão de alma e espírito. Em outras palavras, o que é que ele quer dizer com isso? É que somente a palavra de Deus conhece em você aonde é a sua parte alma e a sua parte espírito. Então há uma diferença, não é a mesma coisa. Parece. Até porque no Antigo Testamento a gente não consegue assim destrinchar bem direitinho uma separação. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente começa a ver que há realmente essas diferenças. Como eu disse, Maria fazendo a sua exultação, dizendo: minha alma se alegra em Deus e meu espírito exulta. Olha aí, alma e espírito. O escritor aos Hebreus também da mesma maneira, dizendo que há uma separação, né? Que somente a palavra conhece no homem a divisão onde é alma e onde é espírito. Mas tem uma que é bem explícita. Se você olhar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, você vai ver com bem cuidado, muito prático. E todo o vosso, olha o que é que ele está dizendo aí, ele vai falar agora exatamente o que eu acabei de dizer. Ele vai falar agora na totalidade, né? No que realmente o homem é, o que? Um pneuma, psique, somático. Quer dizer, o homem agora é os três, porque olha como é que ele diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Cuidado com essas doutrinas por aí que diz que Deus não está preocupado com o corpo, não. Pode fazer o que você quiser. Isso é doutrina dos epicureus. Cuidado, os epicureus é que pregavam isso. Diziam: não, você pode abuse do seu corpo. Quanto mais você fizer coisa com ele, mais rápido a sua alma se liberta. Isso é mentira. O corpo, a alma e o espírito
essas três partes, elas se completam uma com a outra. Você pode até dizer, mas irmão, e quando o homem morre é diferente? Por causa do pecado, o homem agora é preciso ele ser enterrado, né? O corpo, né? Mas a alma sobrevive. A alma continua vivendo, né? Na dimensão espiritual. Isso é chamado estado intermediário. Cuidado, cuidado, mais uma vez, eu sempre gosto de avisar. Cuidado com a doutrina adventista, que é uma doutrina monista, viu? Ela ensina que o homem não é três entidades, o homem é um só. É tanto que eles ensinam o sono da alma. Eles ensinam que quando uma pessoa morre, quem vai para o túmulo com ele é tanto o corpo como a alma, estão tudo junto ali, morre tudo. Mas isso não é verdade, sabe por quê? Porque na própria passagem de Lucas, no capítulo 16, versículos 21 em diante, Jesus diz com muita clareza, ele ensinando sobre aquela passagem do rico e do Lázaro, ele diz que o rico morreu e foi o quê? Sepultado. No Hades, a sua alma estava em... Então houve uma separação, então não tem como negar. Há uma separação. A parte material, ela vai para o pó, sim, quando morre. Mas a parte imaterial, ela sobrevive. Ela continua viva e consciente na dimensão espiritual. Coisa que não acontece com os animais. Os animais, quando eles morrem, eles são enterrados tudo. Ali morreu, acabou-se, extinguiu-se. Mas o ser humano não. Apenas o corpo é quem vai para o estado de decomposição, mas a alma continua até chegar o dia da glorificação, quando aquele mesmo corpo, isso aqui que eu acho interessante e forte, é que Deus um dia vai visitar aquele corpo, aqueles restos mortais, pode estar só o pó, mas na chegada de Cristo, na volta de Cristo, o espírito do ser humano, aquela pessoa que morreu em Cristo, que está no paraíso, ele volta para recompor. Por quê? O homem. Por quê? Porque o homem, ele é um ser humano de tríplice constituição. Ele é corpo, alma e espírito, e o pecado separou o corpo da alma. Mas um dia, com a glorificação, ele volta a ser na sua totalidade corpo, alma e espírito, mas agora glorificado. Ok? Agora vai lá para o folhetozinho e veja aí a constituição do ser humano. Vocês estão vendo logo aí a princípio que a gente colocou esse desenho aqui. Esse desenho aqui, pessoal, não tem na internet não. Isso aqui foi um desenho antigo. Você sabe quem foi que fez ele para mim? Ele congrega até conosco aqui na igreja, o Wesley. O Wesley é um bom desenhista, né? Então na época o Wesley trabalhava comigo na escola dominical e tudo aquilo que eu precisava, ele desenhava para mim, o cara tinha uma capacidade danada. Ele desenhou esse gráfico aqui para mim, esse homem 3 em 1 aqui, até hoje eu tenho ele, eu não botei fora nem embora, entendeu? Então você está vendo aqui, o homem aqui, com a tríplice constituição, a parte mais escura é o corpo, soma, a parte branca é a alma, psique, e a parte escura, bem pretinha aí, é exatamente o que? Exatamente o que? O espírito. Então o homem é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito, né? O corpo, ele interage, né? A alma interage com o corpo usando exatamente os sentidos, né? Eu estou com sede, a minha alma está com sede, né? Está com vontade de beber água. Então, se eu não tivesse um corpo, como é que essa água aqui alimentaria o corpo? Ela não poderia vir só. Então ela precisa o quê? Ela precisa do tato. Para eu ver vocês aqui, interagir com vocês, eu preciso falar, usar exatamente a palavra, a fala, a audição, a visão e o entendimento. Então tudo isso aí é a alma, mas ela precisa do elemento físico para poder interagir. Então, olha aí o corpo. Romanos 1,24, 196 citações do ser humano como corpo, o homem como corpo, né? Palavra soma. Aí está aí, visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso aí a gente aprende no começo, quando a gente começa a estudar os sentidos, os 5 sentidos do ser humano, né? Muito bem, a alma, a psique, é exatamente o centro das emoções. É nessa parte do seu ser interior que reside, que fica em você exatamente
esse centro das emoções, da vontade, essas coisas todas, sabe? Como você está vendo aí, né? Aparece 547 citações na Bíblia a palavra psique como alma, não é isso? Aí você está vendo aí, ó, eu vou ler bem rápido. A alma humana é a parte de uma pessoa que não é física, material, é a parte de cada ser humano que dura eternamente após o corpo, né? Após o corpo passar pelo processo da morte. Muito bem, está lá, escrito em Gênesis 35, 18. Né? A alma é diferente do corpo e continua a viver após a morte física. A alma é a parte que forma a nossa personalidade. Você é de um jeito, você é de outra, ele é de outro, eu sou de outro. Cada um tem a sua personalidade. E isso é exatamente o que a alma está na alma do ser humano, né? Ainda diz mais: a alma tem os sentimentos, a vontade e o raciocínio. Não é uma coisa física, mas está ligada ao nosso corpo. A alma interpreta as informações sensoriais do corpo e a influência de suas ações. Está vendo aí como é interessante? A alma. Geralmente, a expressão usada é coração. Até porque quando a pessoa vai falar da alma, ele não conhece, não sabe, ele usa a mão aqui, minha alma. Mas, irmão, aqui é o lugar do coração, é exatamente isso. O coração aqui, ele é uma figura da alma. Meu coração está devoto a ti, Senhor. Quer dizer, a minha alma está devota a ti, é uma devota de ti, entendeu aí? Então isso é a sede da alma que todos nós temos. E é exatamente aqui aonde nós temos que ter cuidado. Porque nessa interação, que essa alma tem essa capacidade, é onde pode entrar o pecado e contaminar o espírito e destruir o corpo futuramente. É aqui que está o perigo. É o campo de batalha, olha aí, a vontade, a mente, né? Ela tem que chegar, pode até chegar, mas tem que ter alguém aqui para guerrear aqui e dizer, vai-te para lá, pensamento do inferno, não perturba eu não, vai, e aí você vai vencendo. Mas quem não tem, acaba sendo levado para o mal, né? E o Espírito? O Espírito, no meu entender, é a sede de Deus no homem. A palavra usada no original do Novo Testamento é a palavra pneuma. Pneuma. No hebraico é a palavra ruach, também significa sopro, né? Então o Espírito, ele é exatamente essa entidade que se liga com o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, se você observar lá em Romanos capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo, rapaz. Parece que é o capítulo 8, que ele diz assim, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que Espírito é esse? São dois Espíritos. Um é o Espírito Santo. Testifica por o meu Espírito que eu sou nascido de novo. O meu Espírito que está dentro de mim, ele agora capacita a alma com o entendimento, com o intelecto a entender isso. E isso vai o que? Repercutir no corpo. E aí você vai dizer glória, aleluia, vai chorar, vai se animar, porque é a interação das três partes. Mas é muito forte. Agora tira esse espírito, o que é que vai acontecer? Vai ficar somente uma alma racional, mas distante de Deus. Então o Espírito conecta o homem às verdades de Deus. O espírito humano, que é essa parte também imaterial, ela capacita a alma a ter uma devoção a Deus. E essa devoção, ela só vai ser vista mediante o corpo. É o corpo quem vai agir, é o corpo quem vai se ajoelhar, é o corpo quem vai falar. Você está entendendo como é interessante? Então, por isso que nós somos um ser de tríplice constituição, conforme o desenho está mostrando aqui. Ó. Continuando. É o Espírito que recebe a influência do Espírito Santo, que convence do pecado, da necessidade de arrependimento e da salvação, e que dá acesso a um relacionamento pessoal com Deus. É 8,16, eu tinha dito que agora está aqui, é 8,16. Então, encerrando essa parte.
Por outro lado, o espírito, quando está em rebelião, olha aí pessoal, quando está em rebelião contra Deus, pode receber as influências malignas. Por isso que você vê, esse mesmo homem, corpo, alma e espírito, satanista. Você vê esse mesmo homem, corpo, alma e espírito, totalmente contra Deus. Por quê? Porque ele não comunica, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade não comunica para o espírito humano. E se não há essa comunicação, a alma também não tem como fazer nada. A alma fica sujeita ao mal que faz você ficar assim, viu? Entendeu aí? Então, esse aí, para você entender melhor, é onde você vai ver exatamente esse desenho que eu mostrei aqui para vocês, né? O homem, corpo, alma e espírito. Os irmãos entenderam? Tem alguma dificuldade? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode aproveitar. Diga, meu. Eu assisti uma pregação sobre isso aí. E o pastor pregando, e ele disse: o homem não tem corpo. E eu provo dentro da Bíblia. E ele deu sobre isso aí. Alma vivente. Deus, o homem não tem corpo? O homem não tem corpo. Não tem? Não. O homem foi feito alma vivente. Sim, sim. Aí a tradição dele foi a contradição que eu achei que ele errou. Foi isso. Ele disse que o espírito volta a Deus e a alma vai para a terra. Aí depois ele foi pregar a salvação. Mas a alma não já está na terra? Por que tem salvação, né? Tá confuso, o negócio está totalmente confuso. Não dá para entender o negócio desse. Entendeu? Então, veja bem. Então, o homem, como disse, recapitulando e terminando esse segundo tópico. O homem é corpo, alma e espírito. Quando ele morre, o elemento físico, que é o corpo, soma, desce para o pó. E a parte que vai para a eternidade é exatamente a alma e o espírito. Se você ver lá em Eclesiastes, é muito claro, né? Quando Salomão chega a dizer, né, que o pó volte ao pó que foi dado, que é o homem, ser uma carne, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Eu sei que alguém diz, então todo espírito vai para Deus, vai ser salvo? Não. Ele está dizendo aqui que Deus soprou em todos os homens, e Deus vai requerer de cada homem aquilo que ele fez aqui na terra. Então, quando ele morre, o espírito vai para Deus? Sim, presta conta daquilo que ele fez. O pó volte ao pó e o espírito volte exatamente para a dimensão onde Deus está, que é a dimensão imaterial. Então, o homem, concluindo, o homem é corpo, alma e espírito. Os três estão juntos. Eu estou aqui falando aqui, eu não tenho aqui, não posso dizer assim, eu não tenho um espírito nem uma alma, eu sou um espírito e uma alma. Entendeu aí? Então o homem, ele não tem uma alma, ele não tem um espírito, ele é um corpo com uma alma e com o espírito, forma do ser humano, ok? Muito bem, alguma pergunta? Sim, diga. Como é que é? Rapaz, eu deixei aqui, já acabou já? Rapaz, eu estou 50, tem mais de 50 alunos, tá aí rapaz, aí. Qualquer coisa ainda tem um aqui de reserva, viu? Qualquer coisa aqui, vai, ó, aí. Rapaz, eu pensei que não fosse. Tem não você? Dê ali pra mim, ali, ó. Faz o seguinte, vá lá e peça pra ele fazer uma cópia lá na secretaria, que ele vire, se ele tiver, passando os quartos aí você dá. Muito bem. Pessoal, eu nunca contei, eu digo, não, eu vou fazer 50, não é possível que não dê, rapaz, mas tá boa a escola, viu? A irmã está fazendo uma pergunta. Pergunte aí, minha irmã. Vamos escutar, vamos ouvir, pessoal. A irmã quer fazer uma pergunta. Vamos ver o que é que ela quer saber. Fale um pouquinho mais alto, que eu não estou ouvindo. Corpo, alma e espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Sim. Não, é verdade, é uma pergunta boa e eu vou explicar. Tem gente que faz essa separação. Mas escute bem, ó. A alma
Olha, vou aqui ver se você entende. A alma e o espírito, na morte, escute bem. Olha, a alma, eu já disse a vocês, é o centro das emoções. Espírito é a comunicação com Deus. Então, a alma e o espírito, sendo a parte imaterial do homem, quando uma pessoa morre, ela se funde, alma e espírito, e entra na dimensão espiritual, e ali é você que está ali. Seu corpo está no pó da terra, mas você continua vivo agora na presença de Deus. Ou então, me perdoe, mas é preciso dizer, também quando uma pessoa morre sem Jesus, ele também vai para o Hades, a sua alma juntamente com o seu espírito experimentar os primeiros processos do tormento. É sério, mas é verdade, irmão. Assim como o crente vai para o céu, chega na presença de Deus ali, a alegria, o ímpio morre e já começa a sentir os efeitos do tormento, até chegar o grande dia do juízo final, do trono branco, em que essa alma perdida, ela volta novamente para o corpo, para agora ser lançado vivo no lago de fogo, o homem na sua totalidade. É um assunto meio um pouco doloroso, mas é verdade, viu? Da mesmo o homem, ele não se separa. Teve uma vez uma pessoa ensinando, ele disse: não, mas quando a gente morre, o corpo vai para o pó, o espírito vai para Deus e a alma vai para o Hades. Meu irmão, pelo amor de Deus, está retalhando o homem em 3 pás? Não há. A parte imaterial, corpo, aliás, a parte imaterial, espírito e alma, ela entra na dimensão espiritual. A parte física é que desce para o pó. A separação é essa, por um tempo, até o dia da ressurreição. Tanto dos ímpios como dos salvos haverá uma ressurreição. A diferença é que o salvo ressuscita para a glória. Olha o que é que diz, abra sua Bíblia aí, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 2, e leia para mim, por favor. Se a alma é o centro das emoções, irmão, depois da morte, a alma não tem mais emoção nenhuma. Não precisa existir. Como é que é? Se a alma é o centro das emoções, a gente morrendo não tem mais emoção. Quem aí se tiver vontade. Não, a alma continua. Você continua sendo. Alguém encontrou Daniel 12, 2 para a gente ver essa separação aqui no final? Olha aí, muitos, repita aí por favor, meu irmão. Ó, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida, salvos, outros para a vergonha e desprezo. perdidos. Quer dizer, todos vão ressuscitar. Cuidado com os testemunhos de Jeová chegando na sua porta mentindo, dizendo que Deus vai aniquilar. Mentira, não existe essa doutrina da aniquilação. Não. O homem é eterno. Tanto o salvo como o perdido, ele é eterno. O perdido se perde e o cristão encontra Deus. É só isso a diferença. Como ele leu agora em Daniel 12, versículo Irmão, de número 1. essa questão, irmão, ainda existe muitos crentes que acreditam em alma. Negócio de aparecer. Fulano morreu, apareceu, veio falar comigo, veio dizer não sei o quê. Ainda existe crente que acredita nisso. Existe. Eu, quando era menino, eu tinha muito medo de alma, porque a gente foi ensinado, né, que a alma podia aparecer a gente, mas não existe isso, não. Até porque a própria Bíblia diz que depois da morte não há mais comunicação de quem já morreu com os viventes. Não tem mais. Se alguém aparecer dizendo que é fulano que veio, porque, irmão, é sério. Olha, há um tempo atrás, eu vou contar bem rápido, mas não vou dizer onde foi nem quem foi. Mas já houve numa igreja uma irmã que perdeu uma filha e depois ela andou pregando que a filha dela tinha aparecido para ela, mandando ela entregar um recado para a mocidade. Pelo amor de Deus, não existe isso. Isso é heresia, isso é loucura, não existe. Depois que a pessoa morre, não há mais comunicação com quem está vivo. Ela foi para a eternidade, não tem mais o que fazer, acabou-se. Você foi crente, você fica somente na esperança que um dia você vai vê-la novamente. Mas
dizer que Deus vai permitir que ela venha, isso é loucura. Mas irmão Aurélio e Samuel apareceu para Saul, aquilo ali, cuidado, que aquilo não é bem assim. A Bíblia ali traz um relato em que Saul foi atrás de uma feiticeira, e na feitiçaria o diabo, diz a Bíblia Sagrada, que ele se transforma até num anjo de luz, porque não poderia aparecer na figura de Samuel. Então quem apareceu a Saul ali não foi Samuel, viu pessoal? Ali foi um demônio, tá entendendo? Dizendo que era Samuel. Não existe, cuidado, não pode haver. Quem morreu não tem mais nada com essa vida, né? Qual a entidade que apareceu com seu irmão? Deve ter sido, eu acredito. Muito bem. Oi! Irmão, me perdoe, eu não estou ouvindo. Tu fala. Pequeno testemunho. Mas. Sim. Ele veio. Mas o católico, irmão, é assim mesmo. O católico acredita, olha, o católico acredita nessa fantasia. Eu tiro porque eu também já tive na minha família um exemplo parecido com esse. Por exemplo, em 1974, meus 2 tios, eles morreram em um acidente. Eles eram católicos, a família. Então a primeira coisa que a minha tia, irmã da minha mãe, ela era da paróquia de Parangaba, e foi falar com o padre, perguntando sobre, né, que eles tinham morrido, eles estavam indo para a festa, e o carro capotou e morreu todos os dois. Ela ficou muito preocupada sobre a alma deles. Aí o padre disse: não se preocupe não, Deus é bom, Deus é amor, a senhora vai simplesmente fazer aqui umas novenas, né? A senhora vai fazer umas novenas, 40 novenas, e não se preocupe que vai dar tudo certo. A minha tia gastou tanto dinheiro com vela que mais que ela quebra. Entendeu? Então foram 40 dias lá naquela ladainha do terço, orando pelas almas muito perdidas e abandonadas, e aí, quando terminou, ela foi na igreja e disse: pronto, padre, terminamos, foi 40 dias, e agora? Me mostra aí a evidência de que realmente ele está salvo. Não se preocupe, a senhora paga mais tanto e a senhora vai receber a comprovação. E ela, besta, pagou. E aí, sabe o que foi, irmão? Porque eu não posso mostrar para vocês que uma vez eu pedi até para mim, como documento, para me dar para estar nas minhas aulas, né? Mas ela não me deu. Ela disse: você fique quieto, deixa de estar fazendo hora comigo. Ela tem 2 diplomas de salvação comprados pela Igreja Católica, de que os 2 tios morreram e estão salvos. O padre deu a ela. Irmão, é uma miséria. Missa de 7º dia, missa, isso é bobagem, não existe. Você tem que ir para a palavra, e a palavra diz bem claro em Hebreus 9, versículo 29, olha o que é que diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juiz. Acabou. Não tem missa de 7º dia, não tem novena, nem trezena, não tem nada que dê jeito mais. Diga, Isabel. Muitos? Não, é porque isso aí às vezes porque nós todos vamos ressuscitar. Ele está dizendo assim, muitos, é como se ele estivesse dizendo assim: muitos ressuscitarão. Quer dizer, uma parte para a vida eterna e outra parte para a perdição eterna. Todos, todo homem vai ressuscitar. Não tem para uns e para outros não, viu? Vamos correr, senão não dá tempo. Vamos lá. Vamos agora para a queda e a restauração. Olha, veja bem. O homem, para começar, para vocês entenderem, houve uma queda. Quando foi que houve essa queda? Quando o casal que estava no Éden
havia recebido o que? A ordem de Deus. Qual foi a ordem? Adão, de todas as árvores aqui você pode comer, menos uma. Que árvore é essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, nessa você não mexa. Nessa você não coma do fruto dela, porque no dia que você, Deus disse bem claro, no dia que você comer, você morrerá. Está escrito. No dia que você comer, você morre. Foi dada a ordem. O que aconteceu? Vamos ler aqui um pouquinho para depois a gente fazer aqui a conclusão desse ponto. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, versículo 20 a 23. Conforme a teologia sistemática de uma perspectiva pentecostal, que é a nossa teologia mais assim, confiável, né? Teologia do Stanley, né? Embora constituído de 3 substâncias, conforme a gente já falou para vocês, se o ser humano for afetado em um elemento da sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do corpo. Entenda bem agora. Quando o homem pecou, e o pecado do homem foi a desobediência, né? Porque Deus havia dito que ele não comesse. Então, quando ele comeu, ele desobedeceu. Aí você vai dizer assim, mas embora ele não foi o Adão, não, foi a mulher. Foi a mulher que pecou e fez o homem pecar. Lembre-se que o homem, ele é uma unidade. Corpo, alma e espírito. E quando Deus criou e soprou, é um só. Homem. A separação de sexo é outra coisa. Então, olha o que aconteceu. Quando a mulher comeu da fruta, que ninguém sabe se foi uma banana, se foi uma maçã, ninguém sabe. Foi uma fruta lá, não sei qual é. Não adianta a gente querer especular qual foi a fruta, que ninguém sabe. Mas a partir do momento em que ela mastigou um pedaço daquela fruta, ela pecou. Agora olha como é interessante. Mas a Bíblia não relata nenhuma evidência disso. Ela comeu, deve ter, não sei se gostou, e aí levou para o marido. E disse, olha meu filho, eu comi da fruta, prova aí um pouquinho. E aí Adão, não vigiando, comeu da fruta. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, abriram-se os olhos. A Bíblia não diz que quando Eva comeu, abriu-se os olhos, mas quando Adão comeu foi que os olhos abriram. Por quê? Por conta de que Adão foi criado primeiro. Calvino chamava disso de a doutrina da chefia federal. Deus criou o homem, você está entendendo? E quando o homem comeu junto com a mulher, pecou os dois, caiu todos os dois. Em outras palavras, para os irmãos entenderem melhor, até antes disso acontecer, o homem estava puro, inocente, estava ali, tranquilo, né? Então, quando houve essa desobediência, mexeu em todo o seu circuito interior. Em outras palavras, a placa-mãe nessa hora danificou-se. E aí, a partir de então, olha como é interessante aí, a partir de então, toda a raça humana vai nascer também com deficiência. Isso aí é que é sério. Por esse motivo é que Jesus veio, exatamente o assunto que nós estamos vendo aqui, né? A queda e a restauração. Jesus, ele se fez, você pode observar aí, abaixo um pouquinho desse último ponto, no seu materialzinho, que tem aí a doutrina da imputação do pecado. O que é que diz aqui o Salmo 32, versículo 2, você que está com a páginazinha aí, lê aí. Bem-aventurado que o homem que, a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo, quer dizer, não há engano. Então ele está dizendo aqui que é bem-aventurado. Então, assim como existe a doutrina da imputação do pecado, o homem pecou e toda a sua descendência também peca. Para isso Jesus veio, porque quando Jesus veio, Jesus agora imputa em nós a sua justiça. Olha como é interessante. Nós pecamos, não temos direito a nada, a não ser condenado, mas Jesus injeta em nós a sua justiça. Então é preciso cada ser humano
tomar consciência de que ele é um pecador e que precisa da salvação em Cristo Jesus. Por isso é que o homem se distanciou de Deus, ó. E aí Jesus, na cruz do Calvário, é como se tivesse com uma mão segurando na mão dos pecadores e na outra mão segurando na mão do Pai, fazendo aqui a mediação, fazendo aqui a ligação e dizendo: Pai, na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quer dizer, se não fosse Jesus, a gente estaria perdido. Então a cruz é o local, é chamado de um trono da reconciliação. É aí? Entendeu? Então, essa reconciliação, eu acho muito interessante essa doutrina, que não pode ser negligenciada, a doutrina da crucificação. O que foi a crucificação? Senão exatamente a justiça de Deus ali sobre Jesus, seu Filho. Todo mal que era contrário a mim, Jesus recebe no meu lugar. É como se, um exemplo bem prático, é como se o fuzil de Deus estivesse apontando para todos nós, e estava chegando a hora de Deus, pá, que era o que a gente merecia, morte. Então nessa hora, quando o fuzil é apontado para a raça humana, Jesus se mete na frente e toma a bala sozinho, morre em nosso lugar. E isso aí é que é a verdade, irmão. Por que é que nós queremos ver Jesus? Por que é que nós amamos Ele? Exatamente começando porque Ele se fez pecado. Ele não pecou, mas ficou no lugar do pecador para fazer a expiação, para nos dar exatamente o que? A nossa vitória. E aí quando ele ressuscita, ele agora se apresenta ao Pai, e agora qualquer um que aceita essa verdade, entra pela porta do santuário. Por isso é que quando Cristo morreu, e ele, deu aquele brado, disse: Deus meu, por que tu me desamparastes? Quando ele expirou, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O que é isso aí? Senão a restauração. A entrada para o santuário havia se fechado quando o casal pecou, mas agora em Jesus a porta foi aberta e qualquer um pode entrar, desde que creia que Jesus Cristo é o Salvador. É só isso, irmão. É tão simples. Só o Evangelho não é difícil de entender, é fácil. Não é tão difícil não, é fácil. Entendeu aí? Então, o ponto aqui: houve uma queda. Vou tentar sintetizar para ser mais rápido. Houve uma queda quando o homem pecou, mas houve uma restauração quando Jesus veio a esse mundo. Olha, tomou a nossa natureza humana, e agora Ele é o nosso Redentor. Ele agora é aquela pessoa que está ali ao lado do Pai como advogado, como a pessoa que nos ajuda. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 16, que hoje no céu existe um trono de glória, aonde Jesus está ali para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Essa aí é que é a grande verdade, ok? Então, se você olhar bem direitinho o desenho que eu fiz aqui, vai mostrar de um lado um Deus santo, de outro lado os pecadores, é verdade? E aí no meio está exatamente a cruz e Jesus fazendo a mediação entre um Deus pecador, aliás, entre um povo pecador e um Deus santo, Por isso que Paulo diz que ele é o único mediador. Não adianta correr atrás de Nossa Senhora, nem de São Francisco de Assis, nem de Santo Antônio de Pádua, nem da Chaga, seja lá o que for, É só Jesus. É só Cristo. Oh, glória a Deus. Amém? Alguma pergunta? Vamos para o segundo ponto. Oi aí, alguém? Pois não. Como é que é? Não existe. Isso é chamada a doutrina da pré-existência. Quem prega isso aí é os espíritas. Quem prega isso aí são não existe. Não havia. Deus, o ato da criação foi na hora. Antes do homem nascer, ele não era nada. Ele passou a ser alguma coisa quando Deus soprou. Antes disso não tem, viu?
Cuidado, porque isso é doutrina herética, viu? É chamada doutrina da pré-existência, né? Tem evangélicos por aí que acreditam nessa mentira, mas não existe. Não há nenhuma prova bíblica de que o homem fosse alguém antes de nascer. Isso é loucura, viu? Antes de tu nasceste, eu já te conhecia no ventre da tua mãe. Ele não diz antes que eu te conheça no nascer, eu te conhecia no lugar de lá. Tem gente que usa exatamente esse texto de Jeremias, né? 1:5. Antes que tu nascesse, eu te conhecia. Mas esse conhecimento aí não está dizendo que Jeremias existia, não. Isso é o conhecimento de Deus, é o conhecimento onisciente. Deus já conhecia quando, se você for lá para o Salmo 139, o salmista diz que Deus via a nossa substância ainda sem forma. Olha que coisa interessante. Quando a gente estava sendo gerado dentro do ventre, dentro da placenta da nossa mãe, já existia um Deus que estava vendo com aquilo tudo sendo formado. É só isso. Cuidado, pessoal, tem muita heresia por aí para perturbar a nossa fé. Ponto 2, vamos lá. Vamos cuidar. Ponto 2. A parte exterior. Olha, a parte exterior, eu vou aqui ser mais rápido um pouquinho, mas nós temos aqui, exatamente aqui, alguns versículos que vão mostrar a parte exterior. Mateus 10:28, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas Deus lhe dá um corpo como quer, a cada um, falando do corpo. O Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Jesus mostrando, ó, sou eu. Eu ressuscitei e estou aqui já mostrando para vocês que sou eu mesmo. E aqui em Atos 2:31, Lucas diz: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, e a sua carne não viu a corrupção. Olha, vamos ver aqui. Por um pouquinho, e você vai ver agora a natureza do homem. Está aqui no nosso subsídio. Eu vou fugir um pouquinho da revista, e vocês vão entender aqui como é que funciona essa parte do ser humano. Eu vou aqui, né, mostrar para vocês aqui essa parte aqui, como é interessante. Olha aí. A natureza do homem, você está vendo aí, né? O homem, a primeira figura lá do lado esquerdo tem corpo, alma e espírito, não é isso? Aí nós temos o que? Os elementos constitutivos da natureza humana, certo? Através do corpo humano, o homem pode, olha aí, o corpo humano, qual é a função dele? O que é que ele pode fazer? Se alimentar fisicamente, se come comida, se movimentar, ouvir, enxergar, olha aí, trabalhar, cultivar o jardim, como foi dito, dominar, domínio sobre os animais da terra, e estética, e viu Deus que era bom. Então Deus fez e viu que tinha feito uma obra de arte. Então isso aqui é o corpo, certo? As funções da alma. As funções da alma, psique dentro do corpo. O que é que a alma faz? Ela pensa, ela decide, ela organiza, comanda, ama, tem fé, tem consciência, pode se arrepender, tem tristeza, se ira e até persevera. É coisas interiores da alma. Mas ele precisa do corpo para fazer essas coisas. Eu estou arrependido, irmão. Pequei. Mas se eu não disser que estou arrependido, não está acontecendo nada. A fala tem que dizer. Quem quer se reconciliar? Aí o sujeito vai, se levanta, anda, pensa, vai até a frente e fala: eu quero me reconciliar. Olha aí, a ação completa. Então Judas sentiu na alma, não foi? Judas sentiu remorso, porque há uma diferença de arrependimento para remorso, viu? O arrependimento você muda de vida, o remorso você não muda de vida. Agora a função do Espírito, olha aí como é interessante.
Nós vimos que o corpo se mexe, o corpo ouve, enxerga, não é verdade? A alma pensa, a alma decide, organiza e etc. Como a gente viu aqui. Agora o espírito. Dentro do homem, quais são as funções do espírito? Dá a ele a direção de Deus para a vida do homem. Por que você vê uma humanidade toda perdida, sem direção? Porque está faltando o Espírito Santo tocar no espírito humano para dar uma direção nova de vida. Por que o homem, ao aceitar a Jesus, que recebe o Espírito Santo, ele passa a ser uma nova criatura? Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Por que isso acontece? Porque há um Espírito, podemos assim dizer em outras palavras, Deus colocou por meio do Espírito uma luzinha vermelha, que quando você faz uma coisa errada, a luzinha acende. Tchum, 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 aí você, opa, perdão, Jesus. É mais ou menos isso. A consciência que está na alma, ela é afetada por causa do Espírito. 2. É o Espírito que mostra a vontade de Deus na vida do homem. Por isso que há uma diferença entre um cristão e um não cristão. Porque o cristão, ele não peca, e quando peca se reconcilia, porque ele conhece a vontade de Deus. Mas o homem sem Deus, o homem que não tem, que tem o espírito dele está morto, ele não tem como saber o que é que Deus quer. Então essa é outra função do Espírito, né? Mostrar a vontade de Deus. Terceiro, na verdade o Espírito busca orientar a alma para que tome decisões dentro da vontade de Deus. É o Espírito que toca e diz: você pecou, cuidado. Aí você toma a decisão de não pecar mais, de pedir perdão. Então é o Espírito que faz isso. Já o homem do mundo, ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque dentro dele tem um Espírito, mas está morto. É como Salomão disse, é uma lâmpada apagada. Ela só vai acender quando o Espírito tocar nele. Número 4. Um exemplo disso nós podemos ver, olha aí, da alma e do Espírito junto aqui, olha como é interessante. Salmo 43, versículo 5, aonde o salmista mostra o Espírito repreendendo a alma. Não é coisa de doido não, olha o que é que ele diz: porque estás abatida, ó minha alma. Quer dizer, eu estou falando comigo mesmo. Porque estás abatida, ó minha alma, porque fica perturbada dentro de mim. Aí é o consolo: espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha aí. Então tem momento que você fica preocupado, né? Tem momento que você fica assim, meu Deus. Mas aí você fala consigo mesmo: não, há uma esperança para a minha vida. Entenderam aí? Ok? Agora, para a gente terminar essa parte do corpo, vamos aqui, isso aqui que eu acho mais interessante, essa pesquisa que eu fiz aqui. Você vê como é interessante o corpo humano. Se eu disser a vocês que na China um cadáver, até poucos dias atrás, não estava valendo R$1, valor de um cadáver. Agora, olha o que é que tem dentro do homem. Olha o homem, como ele é perfeito, como é que Deus criou cada parte. Olha aí, é o desenho de baixo, viu? Prestem atenção que eu vou ler aqui para você, ó. Salmo 8, versículo 4. Quem é o homem para que te lembre dele, e o filho do homem para que os visites? Mas há dentro deste corpo aqui, mesmo caído, né, por causa do pecado, mas há dentro dele aqui, sabe o que? Uma engenharia, uma genética perfeita. Olha aí, o homem aqui, os ingredientes que estão dentro do homem. Tudo feito com perfeição. Olha, 23% do nosso corpo é carbono, 16 quilos, não normal, né? Cálcio, quase 1 quilo. Fósforo, 0,83%, 580 gramas. Nitrogênio, 2,6%, 2 litros e pouco. Água, H2O, é onde tem mais no nosso corpo. 55% do nosso corpo é só água. Entendeu aí? Enxofre, 0,2, 140 gramas. Cloro e sódio, 0,27, 195 gramas. Potássio, meu Deus do céu, olha aí como é que é. Eu não sabia que eu tinha isso. E o médico disse: você, cuidado, viu, seu Aurélio? Daqui para frente o senhor não tenha cuidado, você não pode mais ingerir muito potássio não, porque senão você vai adoecer. Olha aí, não posso. Eu não posso tomar água de coco,
Eu não posso mais comer banana prata, tem que comer banana maçã, tem um bocado de coisinha, porque o meu potássio foi alterado quando eu tive aquele problema renal, né? Mas graças a Deus Jesus tem me dado essa consciência para não fazer essas coisas, né? Aí vem metais, 0,9%, 6 gramas de ferro, zinco e cobre. Agora, olha aí o homem, o que é que o homem possui? Às vezes a pessoa não dá nada, né? No corpo, mas está aqui, ó. Olha a parte exterior. 206 ossos na fase adulta. 639 músculos nós temos para fazer mexer para lá e para cá, correr, caminhar, não é isso? 100 mil quilômetros de veias, isto é, cerca de 2 voltas e meia em torno da Terra, é demais. 400 papilas, ó, para você sentir o gosto na sua língua. Olha aí como é bem feita a coisa, viu? 20 mil, olha aqueles pelinhos do ouvido, ó, 20 mil pelos dentro do ouvido, para você sentir a diferença das tonalidades de som. Por isso que o maestro, quando vai reger, ele, ó, quer dizer, ó, audição, né? Entendeu aí? 18 quilos de pressão na mandíbula. Eita, Deus. Dá uma mordida com força, 18 quilos. Arranca até o dedo de uma pessoa. Terrível, né? 10 mil nervos e terminações. Aí, nervo. Se você pudesse ver dentro de você a quantidade de nervos, parece uma corrente elétrica. 3.500 poros de suor para cada 2,5 centímetros quadrados de pele. Eita, mas é muita coisa, viu? 20 milhões de poros para absorver o alimento ao longo do intestino. 300 milhões de alvéolos dentro dos seus pulmões. Quando você respira, olha aí, para o que? Impulsionar, inspirar 10.800 litros de ar por dia. 10.800 litros de ar você todo dia bota para dentro e para fora. Um sistema nervoso que transmite ao cérebro qualquer sabor. Olha como é perfeito. Olha o que é que Deus fez. Será que isso é produto do acaso? Será que isso foi feito de um... Não, meu irmão. Isso aqui é obra de um Criador que antes de tudo acontecer, ele chamou o filho e disse: vem cá, meu filho, Espírito Santo, senta aqui na plancheta, vamos aqui organizar aqui. O homem vai ser assim, ele vai ter tantos ossos, ele vai ter um terminal elétrico dentro dele aqui que vai, você está entendendo? E um coração que vai bater 4.200 vezes por hora. Eita, é isso mesmo? Será que eu não exagerei aqui não? Um coração que bate 4.200 vezes por hora e bombeia 10 toneladas de sangue. Ó. Então isso é obra do acaso? É a mesma coisa de eu dizer que um homem chegou numa tipografia. Você sabe o que é tipografia, né? Antiga ou não tem mais hoje, né? Aí tá lá os prelos, tudinho, as letras, né? Para poder formar, para imprimir, né? Então alguém chegou lá e pegou aquele saco de prelos e jogou para cima. Quando os prelos caíram no chão, formaram uma enciclopédia completa. Que mentira, rapaz. É a mesma coisa dizer, não, isso aqui, irmão Aurélio, apareceu. Você vê de que apareceu um relógio, você vê de que apareceu um tablet, você vê de que isso aqui aconteceu. Como? É você desonrar o engenheiro que preparou isso aqui. Assim, você não acreditar que o homem é obra-prima de Deus, é desacreditar de um Deus de detalhes, que é exatamente o que aconteceu. Ok? Então tá aí. Tá vendo aí tudinho, né? Será que isso é produto do acaso? Olha a pergunta aí. Ou da evolução das espécies? Não, irmão, a resposta é não. Isso é obra de um Deus que sabe de todas as coisas. Preparou tudo com detalhes, ok? Agora vamos correr bem rápido, porque o último ponto aqui, senão não vai dar tempo. Eu queria que você pulasse agora para a revistinha, vamos lá. A visão secular do corpo. Aqui eu vou ter que sintetizar mais por causa do tempo. Vamos lá. A visão secular do corpo. Existe o hedonismo e o narcisismo. O que é isso?
O hedonismo, pessoal, vocês vão ver aí, eu vou só sintetizar aqui, mas vocês vão entender. É uma doutrina, é uma filosofia que ensina que quanto mais o homem puder aproveitar dos prazeres dessa vida, ele aproveite. Não se preocupe não, rapaz. Isso é dos gregos antigos, que dizia assim: quanto mais você pecar, quanto mais você aproveitar desse corpo, mais você destrava a alma desse corpo. Loucura. Aí chega Paulo dizendo: negativo, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Não, você não pode pecar não, como foi dito agora há pouco. Qualquer uma das 3 áreas, ela é afetada. Entendeu? Então o hedonismo ensina o prazer. Por isso nós vivemos uma sociedade que quer o prazer a todo custo. E tem mais também, né? O narcisismo, que é o ensino de que o homem chega a idolatrar a si próprio. Ele olha para o espelho e... ó, será que tem alguém mais bonito do que eu? Espelho meu. Espelho meu. Será que tem um professor mais inteligente do que eu? Espelho meu. Aí ele chega lá na universidade, sabe como é que ele trata os alunos? Assim, ó. Professor, assim. Esse é o narcisismo, ou o narcisista, a pessoa que se acha tal. Não sabe ele que a qualquer momento uma válvulazinha do coração parar, ele vai para o pó. E com 48 horas não tem mais quem chegue perto dele, não aguenta. Segundo lugar, esse aqui ainda é mais forte. Não estou lendo porque não dá tempo. Erotização e libertinagem. Irmãos, olha, escutem bem. Deus, quando Ele criou todo esse aparato aqui que você acabou de ver agora, Ele colocou dentro do homem e da mulher sentimentos e hormônios que ajudam ao aperfeiçoamento. Por exemplo, eu senti a atração pela minha mulher e a minha mulher sentir atração por mim, isso é normal, faz parte da natureza. A sexualidade foi Deus quem colocou no ser humano. Na Idade Média se dizia que a sexualidade era um mal necessário. Aqueles padres, né? Aqueles monges, não, sexo, meu menino. É só para poder não se acabar a raça humana, é um mal necessário. Negativo. Isso é um ensino antibíblico. Se você for ver lá em Cantar de Salomão, Salomão apresenta o amor conjugal de um casal na íntegra, você está entendendo? Então Deus, Ele não deu a sexualidade humana apenas para procriar, mas Ele deu também ao homem o direito, a felicidade, o prazer de estar com a sua esposa. Agora isso dentro dos limites, né? Não, porque é minha esposa, agora eu vou fazer o que eu quero. É minha mulher, eu viro de cabeça para baixo. Negativo. A sua esposa é templo e morada de Deus. Você não pode fazer com ela como você fazia no mundo com as prostitutas. É outra coisa. Você agora tem que ter uma vida diferente. A sua esposa tem que ser respeitada. Você tem que respeitar o seu esposo. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. Essas coisas é quando você era do mundo, quando você não tinha temor a Deus, mas agora você sabe que há um Deus santo que está presente em todas as nossas ações. Há um Deus, não vai pensar que nessa hora, porque tem gente que pensa, não, irmão, nessa hora Jesus, esse 4 paredes, nem Deus se mete sim, Ele está lá vendo, irmão. Na sua onipresença não tem lugar que Ele não esteja. Então nós temos que ter cuidado com essa erotização, sabe? Que as pessoas hoje estão querendo fazer, né? E até, né, ensinando por aí, né? Essa loucura. Eu me lembro que uma vez uma irmã nos contou, ela até contou isso uma vez num testemunho, que estava havendo um problema, né, com o marido dela, problemas conjugais, né? E aí de repente a coleguinha chegou e disse assim: fulano, deixa de ser besta, olha, passa lá na locadora que tem uns DVD lá que é uma bênção, tu vai ver o teu marido. Aí a besta não orou a Deus e acabou locando lá os DVDs lá, para ver se estimulava o seu esposo, né, que estava, né? Meu irmão, sabe o que aconteceu? O homem ficou tão erotizado que deu as contas da mulher, trocou a mulher por outra mulher.
Aí depois a irmã já estava chorando, pedindo oração, porque agora o marido tinha deixado. Claro, foi querer fazer as coisas sem a direção de Deus, irmão. Entendeu? Então a erotização é o que nós estamos vendo hoje na televisão, na internet, né? Até crianças estão querendo erotizar as crianças, querendo fazer. Você, né? Cuidado com esse filme aí da Barbie. Esse filme é uma desgraça aí que está aí enganando muita gente, não é verdade? Muito bem. Então o hedonismo, o prazer, o narcisismo, aquela pessoa egocêntrica achando que ele é o tal, ele é o melhor de todo mundo, a erotização e a libertinagem, porque acontece tudo aquilo que passa da liberdade cristã é libertinagem. Nós não podemos usar de maneira nenhuma da nossa liberdade para, você está entendendo? Achar porque eu sou livre, sou liberto, não. Então tenha cuidado. Nossa liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. E por último, nós temos aqui a liberdade e a autonomia. Deus nos deu essa liberdade e também nos deu essa autonomia. Olha o que é que diz aqui. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Quem prega, irmão, contra o livre-arbítrio, não leu a Bíblia como ela é. O homem tem livre-arbítrio, sempre teve livre-arbítrio. Então, se o homem peca, ele peca sabendo que está pecando. Por mais degradado que seja a criatura humana, há dentro dele algo que sinaliza que está errado. É a consciência. Agora, esta consciência, aos poucos, ela pode perder. Está entendendo? Essa influência. Porque você faz uma coisa errada e ela acusa. Aí, se você não mudar o comportamento, ela vai diminuindo a voz e chega um momento, por isso que você vê marginais que matam e não sentem mais nada, né? Assassina uma pessoa e não por quê? Porque não tem mais, a consciência já está cauterizada, ok? Então isso aí é a liberdade. Deus nos deu a liberdade. Você pode matar uma pessoa? Pode, mas não deve. Você pode roubar? Pode, mas não deve. Por quê? Porque você tem uma alma, você tem um espírito que vai comunicar que as coisas erradas não agradam a Deus, né? E para concluir, fechando aqui, bem rápido, só um minutinho aí, termino, viu? Criado da terra, conclusão, criado da terra, a imagem de Deus, está repetindo, né? A semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias, conforme já falamos, espírito, alma e corpo. E o versículo mais forte é esse, 1 Tessalonicenses 5,23, como eu disse agora há pouco, né? Então, nesta concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar a alma e o espírito. Isso é uma bobagem, como pregam aí por aí algumas igrejas, né? Não, irmão, Deus só quer o coração, meu irmão, besteira. Isso é coisa dos crentes da Assembleia de Deus, quadrada, que esse pastor é antigo. Não, meu irmão, Deus quer você completo. Corpo, alma e espírito, né? Seu corpo tem que viver uma vida, um comportamento cristão. Se você realmente, o seu espírito está salvo, então tem que ser demonstrado pelo corpo, né? Então, meus amados, o tempo terminou, já fechamos aqui, mas eu acredito que os irmãos, com certeza, vão ter uma visão melhor, né, do homem, corpo, alma e espírito, ok? Fiquem na paz, pastor Josué, o senhor pode concluir agora.